a tua visão a respeito dos contos de fadas europeus, que trabalham a questão do príncipe, da princesa, da rainha de castelos medievais, né? Para as crianças terem contato com esse tipo de leitura e a leitura que elas também relacionariam dos contos amazônicos, das nossas lendas, nossos mitos aqui mais relacionados à nossa realidade mesmo, da Amazônia. O mercado é feito de interesses. Dá pra ver. E como ele é uma imposição do colonizador, é claro que tem que prevalecer a ideologia do colonizador na decisão de publicar isso ou aquilo. Eis porque as crianças nordestinas e amazônicas, por exemplo, têm muito mais chances ainda hoje de entrar em contato primeiro com as leituras clássicas vindas da Europa, que privilegia o rei em detrimento, em prejuízo do xamã, do pajé, cuja autoridade tem outro significado, cuja autoridade não é para ser servida, é para servir, não é para explorar, é para ajudar. E as nossas crianças estão submetidas a uma coisa muito pior agora, ao emburrecimento midiático, sobretudo televisivo, e agora com o computador sendo cada vez mais capilarizado, entrando em contato com o que há de pior mesmo na formação da personalidade, do caráter de indivíduos nessa condição. Indivíduos mediunicamente mais abertos são as crianças e, portanto, mais vulneráveis, influenciáveis, puras, na ingenuidade do ser criança, do ser menino. O que está em jogo é a vida, é como mantê-la e mais, como mantê-la com dignidade. Os desenhos animados, por exemplo, que as televisões abertas no Brasil, que são concessões públicas, é dinheiro público, que é recurso público, é patrimônio do povo, ao menos em tese, para elas funcionarem como empresas privadas e ali fazer, por exemplo, o que a Rede Globo está fazendo nas últimas décadas. Um processo de rebaixamento das tradições de resistência cultural no Brasil e elevou aos costumes do que há de pior no mercado: consumir, ostentar e perder o senso da honestidade, perder o senso do amor ao outro, perder o senso e a prática da justiça, da liberdade, da sinceridade. O que ocorre no Brasil hoje é uma lavagem cerebral terrível e avassaladora para os que estão desavisados, para os que ainda estão no rebanho, manipulado, sob a hierarquia dos que se pretendem eternos senhores, sobretudo os que detêm o monopólio sobre os capitais no mundo, os que controlam os capitais, os que são donos dos dinheiros, os que mandam nos estados, os que compram, que podem, compram a liberdade de destruir a liberdade do outro, de deixá-lo viver em condições de indignidade. Nenhum ser humano merece.
a indignidade. Nenhum animal, todos os animais precisam ter respeitado o seu tempo de viver. Abreviar com qualquer justificação é um crime contra a própria humanidade. Abreviar a vida de qualquer animal. Então, é preciso lembrar o que disse o Marx. É preciso transformar a sociedade. Antes dele, Jesus já havia feito isso na sua relação prática com os demais, com as demais do seu tempo. É preciso amar a si mesmo como o próximo. É preciso amar o próximo como a si mesmo. É dialético, recíproco. E para ser libertador é preciso que haja verdade. Haja verdade nisso. Então eu gostaria de sugerir também leituras de livros que contemplam o imaginário infantil propício para a resistência, ressignificação, elevação do nível de consciência, sensibilização com as nossas coisas, com o nosso imaginário das nossas crianças. Há um livro que eu gosto de recomendar sempre a todas as crianças: Lendas da Amazônia, a Amazônia Legendária, que se encontra precisando muito de reedição e reedição para ser publicada, para ser distribuída. É um livro que precisa chegar às escolas, é um livro que precisa chegar à casa do povo. Não dá mais para fazer vistas grossas diante disso. Todo professor tem que correr atrás de livros para fazer as rodas de leitura, da contação de histórias, rejuvenescendo o imaginário, atualizando o papel dos personagens, da história, contextualizando e fundamentando o porquê estamos fazendo tal roda de leitura, para que fique bem claro: nós não queremos ser servos, nem senhores aqui. Nós podemos mudar o rumo, o comportamento humano na relação com a natureza e com a cultura. Nós podemos mudar a cultura, podemos deixar de destruir a natureza, podemos preservar o nosso universo subjetivo, linguístico, memorial, oral da nossa cultura. Podemos conservar as melhores práticas do nosso fazer cotidiano, as práticas que nos ensinam os mestres da nossa musicalidade, do nosso teatro. Precisamos ensinar as peças ainda hoje do Nazareno Tourinho, porque as últimas duas já li. É fundamental hoje colocar em cena, nesta e em qualquer cidade, em qualquer outro lugar da Amazônia, Quintino Bom de Briga, Defensor do Sem Terra, e Cabanagem, da Lavra deste autor. E se possível, e é inteiramente possível, para isso basta querer. Infantilizar quer dizer falar com as crianças, não só para elas, mas com as crianças, a forma e o conteúdo de fazer a encenação da peça. É uma peça que pode ser trabalhada nas escolas, ressignificando nomes, ressignificando conceitos, para levar em consideração a condição cronológica, mediúnica da criança.
orgânica e sensorial. Não esqueçamos disso. É preciso fazer um contraponto à babá eletrônica que está dentro das casas, chamada televisão. Colocar isso em xeque, colocar o rádio em xeque, o conteúdo, como os programas agridem nossas crianças, das emissoras, enfim, das tecnologias de comunicação, sob o monopólio, sob a propriedade de grupos, de famílias, todos políticos, empresários, responsáveis pela monopolização desse instrumento que deveria estar servindo para educar, para esclarecer, para sensibilizar, para tornar o senso crítico a regra das relações sociais e não esse senso comum acovardado, passivamente se arrastando numa república que não consegue realizar nem os direitos dos animais. Ainda não é sequer república e o Estado continua sendo um estado de coisas. Somente agora temos à nossa disposição aqui alguma coisa mais digna das nossas necessidades sobre a África. E já veio tarde, mas antes tarde do que nunca. É preciso agora estudar todo esse material e ir atrás de mais, socializar para compreender a nossa vida aqui no Ocidente, para compreender o nosso ser histórico, tomar consciência dele. E as crianças e qualquer outro ser humano, em qualquer faixa etária, precisa saber que é necessário ler. A leitura da palavra, a leitura do mundo, a leitura dos sentidos, dos signos, das formas, dos conteúdos, precisa ser feita, e feita com a convicção dos que sabem do porquê fazem. Que eu aprendi com Caboclo, que já esteve em muitos países da África, além de morar na Índia, que o sábio sabe o que diz. O tolo diz o que sabe. E tolo eu não quero ser, assim como não quero ser escravo, e nem senhor. Era o que eu tinha a dizer. Obrigado.